Diga: cuidado com o ressentimento. Toma cuidado com o ressentimento. Cuidado. Ressentimento segundo o dicionário, o ressentimento, ele é um sentimento negativo, claro, positivo é que não é. Então ele é um sentimento, ataca a área das nossas emoções, e ele é um sentimento persistente de mágoa. Uma pessoa ressentida é uma pessoa que está com um sentimento negativo, e esse sentimento ele é persistente, de mágoa e de amargura também, que tem tanto a mágoa como a amargura. E alguns também, quando estão ressentidos, além de estarem magoados, amargurados, vivem até irritados. Não confunda, tá? Então toda pessoa irritada é magoada. Não, não é isso. Eu só estou lhe dizendo que uma pessoa, quando ela está com esse sentimento persistente, geralmente, de ressentimento, ela é tomada pela mágoa, pela amargura e pela irritação também. Ela fica uma pessoa descontente, ela fica uma pessoa até mesmo aí tomada por esses sentimentos negativos. E isso não é bom. Cuidado com o ressentimento. E geralmente, essa mágoa, essa amargura, esse sentimento de irritação, ele é causado por ofensa. Então, muitas vezes a pessoa, por ser ofendida por alguém, ela acaba se magoando, se amargurando, acaba aí se irritando com aquela, se chateando com a situação. Geralmente também, uma pessoa magoada, amargurada, tá, com esse ressentimento, ela pode ter sofrido uma injustiça, ela foi injustiçada, e isso traz uma mágoa profunda, uma amargura para o coração dela. E eu poderia citar muitas outras coisas aqui, que se a gente não vigiar, pode trazer esse sentimento ruim para dentro do nosso coração. E isso não é bom, pastora? Não, isso não é bom. Isso nunca foi bom. Isso atrapalha a nossa vida. Mas, é como eu sempre digo, nós somos seres humanos relacionáveis. Você se relaciona primeiro com Deus, tem que ser a sua primeira, a sua primeira relação, ou seja, é a sua comunhão com Deus, é o seu envolvimento com Deus. Mas nós não vivemos aqui nesse mundo isoladas. Tanto que o ser humano foi criado para se relacionar. Tanto que Deus, quando olhou Adão lá no jardim do Éden, ele já tinha criado o leão e a leoa, ele já tinha criado o elefante, a elefoa, Elefoa que fala misericórdia, deve ser, não. Como que é? Elefante? Como que chama a fêmea do elefante? Meu Deus do céu, me socorre. É ela? Tá bom. Eu não ouvi direito. Qual que é o nome aí? Pega aí para mim, me ajuda aí, socorro. Mas tá bom, você entendeu. Tem um elefante, o macho e a fêmea. Quem entendeu, diga amém. Aí quando Deus olhou para Adão, Adão estava o quê? Sozinho.
E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o quê? Uma disjuntora, uma auxiliadora. Então o próprio Deus olhando Adão: e Adão, você está sozinho. Vou fazer para você uma companheira, uma auxiliadora. E quando Deus criou a Eva, Deus ainda deu a ordem que eles tinham que crescer e o quê? E se multiplicarem sobre a terra. Porque Deus fez gente para se relacionar com gente. Primeiro relacionamento, eu e Deus. Mas aqui na terra eu me relaciono com o quê? Com pessoas. Você que é casado, você tem tua esposa, teu marido, você tem teus filhos, você tem teu pai, você tem tua mãe. Até para a gente chegar a esse mundo, a gente precisou de alguém, né? Sim ou não? Precisei do meu pai e da minha mãe. Ninguém chegou aqui. Você acredita na história da cegonha? Misericórdia. A historinha da cegonha que te trouxe, te colocou lá na porta da casa dos teus pais. Não. Você veio aqui, por plano de Deus a esse mundo. Quem crê assim, diga amém. Amém. E nesses relacionamentos, a gente está vulnerável, está suscetível a ouvir o que não quer ouvir, a falar o que não deveria de falar, não só a sermos ofendidos, mas a ofender também. A gente às vezes se vitimiza muito, Eu não estou falando que se você foi ofendido, que você não foi ofendido. Não, a gente muitas vezes é ofendido, sim. Porque às vezes as coisas acontecem, as pessoas fazem coisas com a gente que nos chateiam, nos magoam. Mas às vezes a gente também ofende. A gente fala o que não deveria de falar. E às vezes você ofende com intenção, que não consegue ter o domínio próprio ali, fala o que não era para ter falado e ofende as pessoas. E às vezes se ofende sem querer. Também tem essa. Você pisa no pé da pessoa, você pisou porque você queria pisar. Pá, pisei no pé da pessoa. Misericórdia. Você machucou ela ou não machucou? Dependendo do pisão, misericórdia. A pessoa até grita: ai, 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 meu pé. Me desculpa, não foi a minha intenção. E às vezes você pode machucar alguém sem a intenção também. Você fala algo, a pessoa já não está com o coração muito legal e aquilo não soa bem, ela se ofende. E assim vai, e não só pessoas, às vezes circunstâncias, coisas que acontecem no nosso dia a dia, nos ofende. Nos ofende. Então, cuidado com o ressentimento. Recentemente eu preguei uma mensagem sobre Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 30. Eu vou deixar para citar isso mais na frente, mas é que para entrar na mensagem eu preciso falar daquele episódio, não propriamente ali, da situação de Davi, ter ido à cidade real e deixado a cidade sozinha, mas o que aconteceu depois disso. Quando ele teve a cidade invadida, as famílias sequestradas, a cidade foi colocada a fogo, e quando Davi e os seus homens chegaram, e lá em 1 Samuel capítulo 30 diz que eles se depararam com aquele cenário de destruição, de perda, que eles tinham acabado de perder. Cada um tinha perdido as suas famílias, tinha perdido ali os seus bens, que eles levaram tudo embora. E ali, a Bíblia diz que eles começaram a chorar, mas choraram, e sem exagero, a Bíblia diz que choraram tanto, até que neles não houve mais força para chorar. Mas depois desse episódio, que eles choram, até não ter mais lágrima, até não ter mais força neles ali para chorar, os homens de Davi se tornaram pessoas ressentidas.
Então ali houve um episódio. O que aconteceu? Aconteceu a tragédia, né, das famílias serem sequestradas, da cidade ser queimada e deles perderem tudo o que tinham. E aqueles homens de Davi que lutavam com Davi eram 600 homens. E muito provável ali, você vai estudar, você acha 400 homens ali, que era da caverna de Adulão. Quem conhece a história, esses homens eram endividados, lembra ou não? Desanimados, e Davi conseguiu pegar esses homens e fazer deles um grande exército. Eram homens agora de guerra, pessoas desanimadas, endividadas, angustiadas. Davi conseguiu levantar o ânimo daqueles homens e fazer deles um grande exército para a glória de Deus. Só que agora esses homens estão ressentidos com Davi. Com Davi. Por que eles estavam ressentidos com Davi? Porque eles achavam que Davi era o culpado de tudo que estava acontecendo de ruim na vida deles. Porque na cabeça daqueles homens, se nós não tivéssemos ido contigo, Davi, nada disso estaria acontecendo. E geralmente uma pessoa ressentida, ela age dessa forma. Ela sempre quer apontar um culpado. Eu estou assim por causa do meu marido. Eu estou assim por causa da minha esposa. Eu estou assim por causa da minha pastora. É ela a culpada. Eu estou assim por causa do meu pastor. Eu estou assim por causa do meu filho. Eu estou assim por causa da minha mãe, do meu pai. Eu estou assim por causa do meu patrão, do meu gerente. Eu estou assim por causa do meu vizinho. Quer dizer, ela quer achar culpado, culpada para aquilo que ela está passando. Tem gente que vê defeito em tudo, né? Na pastora da igreja, no ministério. Não, essa pastora é muito fraquinha, esse ministério é muito fraquinho. E não enxerga, né? Tem gente que é tão cego espiritualmente que não enxerga que o erro, não enxerga que aquilo que precisa ser mudado está dentro do próprio coração dele, do coração dela. Às vezes é necessário passar algumas experiências para Deus ensinar. Diga amém? Mas cuidado com o ressentimento. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 15, vamos começar por lá. Tem uma advertência de Deus aqui para mim e para você. Abra sua Bíblia aí. Aonde? Hebreus, carta aos Hebreus 12, 15. O que diz aí? Estou ouvindo umas folhinhas ainda aí. Quem achou, diga amém. Ih, está fraquinho. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Tendo cuidado. Então é para eu e você ter cuidado. Isso é para mim e para você. Tendo cuidado. Cuidado com o quê, pastora? Com o seu coração. Provérbios 4, 23 diz: sobretudo que se deve de guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas, as respostas para a tua vida. Então vamos lá, tendo cuidado com o seu coração, olha lá, tendo cuidado de que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus. Mediante a fé, a Bíblia diz que pela graça somos o quê? Salvos. E o que é a graça, pastora? É um favor imerecido? Eu não merecia? Ninguém merecia? Com certeza, ninguém merecia. Mas como diz o missionário, é esse mover de Deus em nossa direção, que nós fomos alcançados pelo amor de Deus, que foi revelado em Jesus, quando Ele morreu lá na cruz, e derramou o seu sangue para nos salvar. E Deus está falando, não se prive dessa graça, desse sacrifício,
dessa obra redentora que foi realizada na cruz do Calvário. Ali Deus me perdoou de todos os meus pecados. Ali Deus te perdoou de todos os teus pecados, de todas as nossas iniquidades, maldades. E pelo sangue de Jesus, fomos lavados, redimidos. E Deus está falando, não se prive disso, da minha graça. E aí Ele diz, e de que nenhuma raiz de amargura, ela existe. E a Bíblia chama ela de raiz. Raiz. Que o negócio aí pode o quê? Enraizar, pastora? É isso mesmo. A amargura tem raiz. E se ela entra no coração de uma pessoa, se enraiza. E vai começar a brotar. Vai começar a brotar. E não vai brotar coisa boa. Que a semente não é boa. Não me diga que a mágoa, que ressentimento é uma semente boa, porque não é. Mas se ela entra, ela se enraiza. E a Bíblia diz que ela começa a brotar. E aí é uma outra pregação, mas a mágoa, a amargura tem as suas filhas. Que isso, pastora? Tem os seus brotos. Como se diz, né? A raiz dá fruto. E dá fruto para o lado ruim. Você vê que tem mágoa que se transforma num ódio muito grande. E tem ódio que se transforma numa vingança. E tem gente que por não cuidar disso vai lá e executa. Mas começou aonde, pastora? Lá na mágoa, lá na raiz de amargura que não foi tratada. Que se transformou num ódio, falta de perdão, que se transformou numa vingança, e tem gente que vai lá e executa. Acaba fazendo o que não era para fazer. Então a coisa não é boa, tem que tomar cuidado. O que diz aí? Brotando, vos perturbe. Então se a mágoa, o ressentimento brotar no meu coração, vai me perturbar, vai me deixar perturbada, vai te deixar perturbado. E a Bíblia diz, e além disso, por ela, por essa raiz de amargura, muitos também o quê? Se contaminem. Se você pensar nos homens de Davi, meu Deus, foi o grupo assim, todos 600 homens de uma vez, sempre começa em um. Quando vê, vai contaminando o outro, quando vê, vai contaminando o outro, quando vê, está o grupo todo contaminado. Com a raiz de amargura, com o ressentimento. E aonde eu quero abordar? Esse ressentimento causou no coração daqueles homens um grande desânimo. Olha aí uma das filhas, né? Da amargura, do ressentimento. O que, pastor? A falta de ânimo. Roubou o ânimo daqueles homens. E o que Deus está falando? Se você deixar uma coisa dessa no seu coração, isso vai te roubar o seu ânimo. Às vezes numa fala que a pessoa fala, aquilo ali vem, como se diz, né? Entrega que lá no coração existe mágoa sim, existe ressentimento sim. Não, é porque naquele dia, é porque naquele ano. Então tem. E precisa ser tratado. Quem está entendendo, diga amém. Porque senão, isso daí vai dar problema. Tem gente que não gostou de uma decisão
que foi tomada com ele, com ela. E desde esse dia o coração se magoou, se ressentiu. E a pessoa vem ruminando aquilo. Eu aprendi na vida, ou você pega o limão que a vida te dá e você faz uma limonada, ou você vai amargar, porque limão é azedo, você vai azedar. Que isso, pastora? Sim. E a Bíblia me dá exemplo, te dá exemplo disso. O Senhor com José, ó. Que José, pastora? Da Bíblia. Da Bíblia. Sonhei com José, com a palavra de José. Eu acho que é porque eu li lá no Gênesis 50, eu devo ter ficado com aquilo no meu subconsciente. Eu sonhei com José da Bíblia. Mas por que eu estou falando do José da Bíblia? Porque o José da Bíblia é o típico exemplo de um homem que aprendeu a pegar todos os limões que a Bíblia, né, tudo de ruim, tudo de contrário na vida dele, e pegar esses limões aí e fazer uma limonada. Que isso, pastora? Sim. Esse homem tinha tudo para ser uma pessoa ressentida, revoltada, vingativa. Ele tinha todos os motivos, irmãos. Já começa dentro de casa, que o pai tinha uma preferência por ele. E ele era o filho mimado do pai, sim. Não adianta dizer que não era, porque ele era o mimado, sim. Ele era mimadinho. O pai fazia questão. E essas preferências ferem o coração dos outros, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria. Não estou julgando a vida, né, do Jacó, não. Mas essas preferências é bíblico. Só você ler. Essa preferência que ele tinha por José fazia os irmãos terem mais raiva ainda de José. Fazia os irmãos terem uma aversão a José. E o dia então que ele pega a capa colorida, ah, meu Deus do céu, e aquela capa tinha um significado, e pega aquela capa, uma túnica, a Bíblia diz, toda colorida, e segundo os estudiosos aquilo ali tinha um significado, e entrega para o José, e não dá para os demais. Misericórdia. E o José era um sonhador, não sabia ficar de boca fechada, e acabou soltando tudo para os irmãos, e os irmãos que já gostavam muito dele, né? Quando ele veio com aquele sonho, o quê? Você está dizendo o quê? Você vai mandar na gente? Você vai reinar sobre nós? O quê? Ah, não, peraí, nós vamos atrapalhar tudo isso. Eu sei que quando ele fala, tudo tem um plano de Deus ali. Mas aí já começa, até enquanto ele estava ali, ele era o informante do pai, ele trazia tudo, né? A Bíblia diz que tinha ódio no coração dos irmãos, olha lá. E vai vendo, a Bíblia diz que os irmãos tramam um plano, vamos matar ele, vamos nos livrar dele. Os outros intercedem, ele é jogado na cova e vendido como escravo. Vamos passar por isso é fácil? Claro que não. Ele foi tirado da família, do pai, né, como se diz, da convivência com seus irmãos, por mais que não fosse tão agradável. Foi tirado do seu país, da sua localidade, mandado para um lugar estranho, para um lugar diferente, para uma outra nação e para ser escravo. Está José lá no mercado de escravo, vem Potifar e compra ele que nem uma mercadoria. Então ali ele já tinha todos os motivos para ser ressentido, para ser magoado, para ser uma pessoa vingativa igual aos irmãos, cheio de ódio. Mas a Bíblia mostra que ele guarda o coração.
Quando ele entra na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus era com ele. E tudo que ele colocava as mãos para poder fazer, prosperava na mão de José. Ao ponto do próprio Potifar ver, esse menino, esse rapaz é diferente. Desde que ele chegou aqui na minha casa, as coisas estão prosperando, estão indo para frente. Não só na casa, no campo também. Mas qual que era o segredo de José? Era ele? Não, era Deus que habitava com ele. O próprio Potifar, a Bíblia diz que o Potifar viu, vendo, pois, o seu senhor, que é o Potifar, que o Senhor, o próprio Deus, estava com ele. Ele deu testemunho para Potifar, que Deus era com ele. E o que ele fazia, o Senhor, não era José, mas o próprio Senhor prosperava onde, igreja? Em sua mão. A Bíblia diz que ele entregou tudo nas mãos de José. Tudo, tudo. Você vai ser o meu gerente. Abaixo de mim é você, José. A única coisa que você não vai tocar aqui é na minha mulher. Foi o que Potifar falou para ele. O restante, você tem carta branca. Você decide, você administra. Quem está entendendo aqui, diga amém. E aí todo mundo conhece a história. Quando parecia que estava tudo bem agora na vida de José, o que aconteceu? A mulher do Potifar, aquela perturbada. Tinha o espírito da Jezabel nela. Que isso, pastora? Sim. Se engraçou. Achou que ia poder fazer de José o seu amante. Nós vamos ter um casinho aqui escondido, José. Meu marido nunca vai saber de nada. Ele poderia ter se rebaixado a isso? Poderia. Mas ele ia frustrar o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele ia enterrar o plano que Deus tinha através da vida dele. E ali ia acabar a história de José. Ali ia ser o declínio de José. Mas José resistiu forte. O dia que essa mulher veio para cima dele, aproveitou. Essa mulher era maligna. Quando ela assediava o José. Mas aí tinha os funcionários, tinha os servos, aí ela não ia para cima. Mas ela aproveitou um dia que não tinha ninguém em casa, só estava ela e o José. Ela foi agora. Caiu do cavalo. Por quê? Porque o José saiu correndo. Porque antes de ser fiel ao Potifar, ele era fiel a quem, igreja? A Deus. Mas ela usou a capa que ela conseguiu segurar e acusou ele injustamente. Ele não poderia ficar revoltado com isso, sim ou não? Quem conhece a história daí, ele vai para onde, igreja? Porque o marido acreditou na mulher. Uma calúnia, né? Acreditou. Uma coisa mentirosa, uma calúnia, jogou o homem aonde? Na prisão. Né? O homem foi para a prisão. Injustamente. Essa injustiça não poderia ter causado nele uma ferida no coração, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas quem conhece a história lá, ele consegue, né? O padeiro e o copeiro. Ele consegue decifrar o sonho. E ele ainda diz, quando você for colocado diante do rei, você lembra de mim. O homem lembrou? Não, passaram-se 2 anos, esquecido, jogado às traças. Esquecimento, você já foi esquecido por alguém? Alguém já te prometeu uma coisa e esqueceu de fazer aquilo para você? É ruim demais.
Poxa, me prometeu, não, mas amém, está perdoado, está perdoado. Mas José poderia ter ficado sentido com isso. Porque a Bíblia diz, irmão, ainda que você seja prejudicado, o Salmo 15, não muda, não volte atrás na sua palavra. Sofre o dano, mas não muda o que você disse. E a gente que é ser humano, só o Senhor é Deus na nossa vida, porque às vezes você fala uma coisa, depois você muda. E você ofende, você machuca as pessoas com isso, e vai vendo só. A Bíblia diz que o copeiro, quando o faraó lá teve o seu sonho e não conseguia entender o que estava acontecendo, aí ele lembrou de alguém. 2 anos depois, de quem que ele lembrou, igreja? De José. A hora chega, diga, a minha hora vai chegar. Mandaram chamar o José, e o José decifrou todo o sonho, e ainda aconselhou o faraó. Nesse tempo de 7 vacas aí, espigas, né? E as vacas, né? As vacas gordas, é o tempo de fartura. E é o tempo que você vai ter que guardar bastante mantimento para que quando vier o período da fome, e a gente passar por esse período, sem dificuldade. E está lá José um dia, no Gênesis 50, quem vem visitá-lo? Quem, igreja? Os seus irmãos. Então, quando José está com poder nas mãos, se ele fosse um cara vingativo, rancoroso, odioso, ele poderia ter feito tudo, tudo. Agora essa mulher de Potifar vai ver. Quem vai ficar na prisão é ela. Agora meus irmãos vão ver só, sim ou não? Foi isso que ele fez, igreja? Não. E você acha que isso não é exemplo para mim, para você? É ou não é? Claro que é, assim que Deus quer o nosso coração. Não, ele poderia ter se vingado da mulher de Potifar. Ele poderia ter se vingado de todos os seus irmãos. Pelo contrário, quis nem saber de mulher de Potifar. E os irmãos, ajudou todos. Todos, não só eles, mas toda a família, 70 almas que desceram com Jacó para serem sustentados. Porque José entendeu que apesar das dores, dos traumas, que ele precisou perdoar. Ele precisou, que quando o nenenzinho dele lá nasceu, quando ele casou, ele teve o primeiro filhinho, ele colocou o nome do menino como? Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Deus me deu capacidade de perdoar tudo que eu passei até aqui. Ele reconhece, se não fosse Deus, eu não teria perdoado ninguém. Eu não teria esquecido nada disso. Mas ele fala, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Olha lá, ó. Gênesis 41, 51. E chamou José o nome do seu primeiro filho, primogênito Manassés, porque ele disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Não foi de todo o meu trabalho somente, como escravo, tudo que ele tinha passado com aquela mulher perturbada. Não foi só isso não. A Bíblia diz da casa do meu pai também, do que ele sofreu com seus irmãos. E o segundo filhinho dele, como chama? O Efraim. Efraim Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Mas você vê que para gerar o Efraim, primeiro ele precisou gerar o Manassés. E espiritualmente tem muita gente que quer pular a etapa, né? Não quer perdoar, mas quer crescer. Não quer perdoar, mas quer prosperar. Não quer perdoar, mas quer bons resultados. Ô, meu irmão, minha irmã, para crescer na terra da tua aflição, você precisa primeiro perdoar. E foi o que aconteceu com ele. Está aí um homem na Bíblia que tinha tudo
para ser rancoroso ou ressentido. E não foi. E não foi. Porque Deus nos dá o exemplo, diga amém? Cuidado com o seu coração. É uma coisinha às vezes assim, ó, pequenininha, que você não cuida, você não tira, você não conversa, você não põe para fora, e esse trem vai enraizar, e vai brotar, e vai perturbar, e vai contaminar outras pessoas também. Ai, pastor, e quando a outra pessoa não quer me ouvir? Você faz o que está em Provérbios. Manda presentes espirituais para o coração dela. A Bíblia diz que o presente dado em segredo abate a ira no coração do homem. Até Deus preparar o momento de você falar com ela. Porque tem gente, se você for falar com ela agora, ela não vai querer te ouvir. Ela está tão ofendida, ela está tão magoada, que ela não quer papo com você. Pastor, eu que tinha que estar ofendido, eu que tinha que estar ofendida. Aprenda, tem coisas na vida que às vezes a pessoa nunca vai chegar até você para pedir perdão. Você vai ter que engolir o seu orgulho e ser humilde e ir lá e se reconciliar com a pessoa. Jesus falou, e a gente não entende, que se alguém bater de um lado, é para eu oferecer a outra. Eu não sou trouxa. Então você fala com Jesus, foi Ele que ensinou. A gente engolir o nosso próprio orgulho e ir lá e se reconciliar para viver em paz. E chega uma hora que se a outra parte também não quiser uma mudança, o próprio Deus trata, mas faça você a tua parte. Quem está entendendo? Mas tem gente que às vezes é resistente, é orgulhosa nesse sentido. Eu sei que às vezes tem situações que você vai perdoar e o negócio não vai ser mais. É como a gente fala, às vezes tem a confiança que é quebrada, né? Você perdoa. Mas imagina que a pessoa é patrão, ela tem um funcionário, ele rouba e é descoberto, o patrão perdoa, mas ele não é mais obrigado a manter aquele funcionário que roubou no quadro de funcionários dele. Ó, e decidi, nem vou te processar, você vai na bênção, encontra o teu caminho, se arrepende, e da minha parte você está perdoado, mas não é mais obrigado a manter uma pessoa que roubou, que fraudou a empresa dele, do lado dele. E já vi casos que a pessoa não foi descoberta, e que a pessoa mesmo chegou e confessou toda a verdade, o patrão perdoou e deixou a pessoa ficar. Porque agora sim, agora eu tenho um funcionário bom aqui comigo, porque ele foi sincero, foi honesto. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Mas tem situações e situações. Ah, então não perdoou, porque você está me mandando embora, não me perdoou. Não, pelo contrário, perdoei. Só que a pessoa não é mais obrigada a confiar. Quem está entendendo aqui, diga amém. Tem casos e casos. Situações e situações. Eu acho que o crente às vezes é bobo. Não, a gente não é bobo não, a gente ouve a voz de Deus, diga amém. Tinha muita coisa para pregar aqui, irmão, mas já vou parar por aqui, senão a gente vai atrasar o nosso culto. Deus é minha testemunha, tinha Provérbios, tinha Colossenses, Efésios, Salmos, Coríntios, mas vai ter que ficar para outro dia. Vamos lá em 1 Samuel 30. Para mim te mostrar ali aquela parte quando diz que o ressentimento tirou o ânimo dos homens de Davi. A gente precisando vencer, recuperar o que perdeu, mas está tão ressentido, desanimado, que não está conseguindo se levantar para ir buscar o que é seu. Verso 6 fala, Davi muito se angustiou, porque o povo falava o quê? De apedrejá-lo. Vamos lá, porque o ânimo de todo o povo estava o quê, igreja? Em amargura. O que aconteceu? O ressentimento, a amargura tirou o ânimo do coração daqueles homens. O ânimo que eles tinham no coração para poder ir lá lutar contra o inimigo e vencer a guerra,
tinha se transformado em amargura. O ânimo de todo o povo estava em amargura. Quer dizer, o ânimo tinha se transformado em amargura, em ressentimento. Tanto que eles queriam apedrejar o Davi. Você vê que a amargura, o ressentimento faz o nosso ânimo ir embora. E aí a Bíblia diz, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas aí Davi nos dá um exemplo. Todavia, Davi fez o quê? Se esforçou no Senhor seu Deus. O que aconteceu? Davi, em meio a tudo aquilo, ele tomou uma decisão. Eu não vou deixar meu coração também se ressentir, não. A coisa já não está fácil aqui. A gente perdeu tudo. Os inimigos levaram tudo que era nosso embora. Eles estão querendo me matar. Não, espera aí. Eu vou me fortalecer no Senhor. Eu vou buscar força naquele que tem força para me dar. Quem está entendendo, diga amém. Mas não vou me entregar. É você que toma a decisão. O que te chateou? O que te aborreceu? E a gente vive numa era que as pessoas andam desanimadas. Economicamente, tem muita gente desanimada no país. E eu não estou exagerando, não. Tem muita gente desanimada com a própria nação, desacreditada. Aí pensa em nós que somos de Deus, se a gente também desanimar, o que vai ser? Você tem que se fortalecer no Senhor. Você trabalha lá com um monte de gente que já não está muito animado, porque não está ganhando bem. Aí vai você, crente, desanima junto, o que vai ser daquele lugar? Se o que estava ali para poder fazer a diferença também está desanimado com todo mundo. Não, gente. Não perder o ânimo, não. A gente pode ainda não estar onde a gente deveria de estar, mas já vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado e vamos, em nome de Jesus, orar para Deus reverter essa situação. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem gente que luta do contra, né? Ah, não, porque não paga a gente direito aqui nesse lugar. Não está dando desse jeito para mim, para mim também não está dando, não, porque, e aí chega o crente, o que foi aí? Não, porque a gente, é verdade, misericórdia. O crente que poderia dar uma palavra para trazer ânimo, para trazer fortalecimento, para aproveitar até um momento difícil e falar, olha, mas a palavra de Deus, ela diz que se a gente clamar a Ele na nossa angústia, se a gente invocar Ele na nossa angústia, invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Quem crê, diga amém. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da tua angústia, no dia difícil, no dia da luta. E Deus promete que vai nos livrar, e nós vamos poder glorificá-lo. Vamos orar para esse lugar aqui prosperar, e o nosso patrão ter condições de pagar a gente melhor, mas não reclamar. Quem está entendendo, diga amém. Que a pessoa não vê que o sucesso da empresa vai ser o dele, o dela. Pastor, você não conhece meu patrão, não. Então você não crê Provérbios 21, que o coração de um rei, de uma autoridade, é como ribeiros de águas na mão do Senhor. Para onde Deus quer, Deus inclina. Se tiver um crente fiel naquele lugar, que orar, que interceder, que clamar, Deus vai inclinar o coração daquele homem para abençoar todo mundo. Mas não, o crente prefere reclamar, desanimar. Você vai deixar a amargura, né? Como se diz, deixar o ressentimento, quer dizer, o seu ânimo se transformar na amargura, o seu ânimo de lutar com a força que Deus tem lhe dado, com a fé que Deus tem lhe dado, se transformar em ressentimento no teu coração?
você vai fazer como Davi fez. O que Davi fez? Se fortaleceu no Senhor. E quando ele se fortaleceu, no 7 diz que ele chamou Abiatar, o sacerdote, e ele falou para ele: traga aqui para mim o éfode, que para mim e para você hoje é a Bíblia. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: pode perseguir Davi, porque de certo a alcançarás, e tudo que a igreja libertarás. Olha, quando uma pessoa se fortalece em Deus, recobra o seu ânimo em Deus. Quando uma pessoa tem o ânimo de Deus, ela consegue animar os desanimados. Porque no próximo versículo diz que ele partiu com os seus 600 homens. Olha lá, e partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Uai, mas esses homens não estavam com ânimo em amargura, querendo tacar pedra em Davi? Sim ou não? Sim ou não? Mas o ânimo de Davi contagiou eles. O ânimo que Deus deu para Davi, a palavra que Deus deu para Davi, Davi conseguiu chegar diante daquele grupo e falar: ei, Deus falou comigo, e eu tenho uma palavra para dar para vocês aqui também. E aquilo contagiou o grupo todo, que todo mundo foi com Davi. Você vê com uma pessoa animada, uma pessoa com ânimo de Deus, com a coragem de Deus, com a força do Espírito Santo, ela contagia todo mundo à sua volta. E esses homens foram com Davi. 200 cansaram, ficaram lá pelo caminho, mas os 400 foram. E quem conhece a história, eles trouxeram tudo de volta para a glória de Deus. E só puderam recuperar tudo, por quê? Porque em vez de ficarem ressentidos, se animaram no Senhor. E isso que Deus fala para mim e para você: enquanto você continuar ressentido, ressentida, esquece. Você não vai ter ânimo para lutar. Mas na hora que você liberar o perdão para quem você tem que liberar, na hora que você deixar esse ressentimento, até mesmo para lá, no sentido de falar: Senhor, não quero isso de ruim no meu coração, eu perdoo quem eu tenho que perdoar, e vou pedir perdão para quem eu tiver que pedir também, mas o meu coração vai ser limpo. O ânimo de Deus na sua vida vai te dar condições de vencer o que você tem que vencer. Então, cuidado com o passado, hein? Passado que você fica remoendo. Ai, porque antigamente, ai, porque... A Bíblia diz: não diga que os dias passados foram melhores do que o seu hoje. Deus vai ouvir isso. Ele não vai gostar não. Está lá em Eclesiastes. Dia bom para mim é hoje. Ah, mas o que passou, pastora? Você dá glória a Deus das coisas boas que ocorreram. Mas não queira viver no passado. É daqui para frente. Nunca digas, eu que falo não, a pastora Juliana não, porque foram os dias passados melhores do que estes. Fica remoendo. Ai, porque até no ministério também a pastora fala: não, porque quando eu estava lá em Santo André, eu tinha 1.200 pessoas num domingo. E aí? Passou. Quem está entendendo, diga amém. Acabou. Passava 1.200 pessoas lá, nas reuniões de manhã, 7, 10 e 18. Passava um povão naquela igreja. Aí eu vou ficar remoendo agora. Não, porque quando eu estava lá, não, passou. Dia bom para mim é hoje. Diga amém. Por quê? Porque nunca com sabedoria você perguntaria uma coisa dessa para Deus. Dia bom para mim é hoje. É porque é daqui por diante que eu posso fazer a diferença. O que passou, passou.
Eu falei do meu exemplo, mas é mais ou menos igual aquela pessoa que fala, não, porque quando eu trabalhava naquela empresa, eu ganhava 20 mil, e agora eu trabalho numa que só paga 5. E Deus está falando, não diga que os dias passados foram o quê? Melhores. Porque com sabedoria, jamais você perguntaria isso para Deus. Ô pastora, a realização de um ser humano está na presença de Deus. Hein? Não adianta eu ter o mundo e não ter a presença de Deus. Não adianta eu ter o melhor salário e não ter a presença de Deus. Agora, com a presença de Deus, eu posso ter o salário que for, o que Ele quiser que eu tenha. Em nome de Jesus, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Quem entendeu, diga amém.